Olá, olá a todos, sejam bem-vindos para mais um live. Estamos já a tentar entrar em conexão com o meu convidado. Eu creio que deste lado estejam então criadas condições para mais um live de hoje. E eu vou aqui confirmar mesmo se tenho deste lado já o meu convidado. Deixa lá ver se o Cláudio Banto já se encontra deste lado. Olá, olá, boa noite, Cláudio. Espero que está tudo bem do teu lado. Já lhe fiz o convite para entrarmos então e dar sequência do nosso live. Se tiverem disponibilidade, então eu peço que aceite então o meu pedido. Agradecia imenso. Eh, eu vou novamente fazer aqui o convite. Pois, Cláudio já dá o sinal que está pronto e o convite está feito. É, boa noite, Cláudio. Boa noite, Valdo. Daqui é o Manu de Souza, eu sou o Manu de Souza. Manuel Souza, ok, tá, eu percebi. Tá E bom. Manuel, boa noite e obrigado pelo convite, né? sinta-se, Eh, eu também é que agradeço por então aceder o nosso convite da família da Abuso e também desde já agradecer a todos que nos estão a acompanhar a este momento. Eu tenho mais um convidado, chama-se Cláudio Banto, e hoje vamos falar então sobre ativismo no hip hop em Angola. E então, antes de começarmos com a nossa conversa, Cláudio, eu gostaria que fizesse então assim um breve historial. Muitos sabem, conhecem quem é o Cláudio e também alguns nem por isso estão com a dúvida, gostariam de saber quem é o Cláudio. ok. Boa noite para todos que estão nos acompanhar. Boa noite, Manuel Souza, mais uma vez. Cláudio Banto, também conhecido por Kwanza, ou em algumas vezes, como está aqui apresentado, Cláudio Silva. Eu sou um ativista de hip hop. Infelizmente, atualmente eu não gosto de rótulos, mas como há necessidade de fazer essa apresentação e de que forma é que eu sou enquadrado dentro deste movimento cultural, sim, sou enquadrado como um ativista de hip hop. Eu estou envolvido com a cultura hip hop já desde o princípio da década de 90 e já estive nas vestes de MC, já estive nas vestes de B-Boy, tenho e conheço algumas práticas de DJing, não exercitei como tal, mas eu passei pelos quatro elementos núcleos dessa cultura, tenho algum conhecimento, tenho uma paixão enorme por cada um deles e por este movimento cultural. Enquanto MC, já pertenci a um grupo de rap denominado Quartel da África. Este grupo o grupo formado nos meados da década de 90, mas que em função de circunstâncias desfez, mas ainda assim os membros deste grupo mantiveram contato até que em 2011 formaram a Universidade de Paz. Eu fui o primeiro presidente ou reitor da Universidade de Paz, que é uma organização focada na divulgação dos princípios, conceitos e fundamentos da cultura hip hop. Conduzi a Universidade de Hip Hop durante 107 anos. Hoje sou membro da direção e membro fundador, membro da direção, certo? E continuo então aqui enquanto ativista de hip hop a trabalhar nisto que é a divulgação dos conceitos, princípios do hip hop. Muito bem, Cláudio. Hoje membro na direção deste movimento. Gostaria que
É, Alô, Osvaldo, falasse pode a repetir? sigla Acho que deste há aqui movimento, algum não problema de compreendi mais ou menos. comunicação. Deixa-me ver. Faço alguma coisa com a minha comunicação. Então, consegue me ouvir à vontade? Eu consigo ouvi-lo, mas não assim em perfeitas condições. E tenho já também a tua imagem está estática. Bem, perdemos o sinal e estamos, Está-me a ouvir? estamos a ter dificuldade com a tua imagem. Esteve a imagem estática, não sei o que é que se passa, problema de internet, por acaso. Neste momento já não está estática. Está melhor agora. Ok. Eu é que perdi o sinal da voz pelos headphones. Os headphones estão conectados, mas por algum motivo ele não transmite. Mas conseguem me ouvir à vontade? Consigo ouvi-lo em Consegues ouvir perfeitas bem? condições. Ah, então tá bom, podemos continuar. Se depois voltar a conectar, melhor. Senão, assim dá para mantermos a conversa. Claudio, eu tenho uma dúvida. Como é que é denominado o vosso o movimento em que estáis na A liderança? Universidade de Hip Hop. A A universidade. Universidade de Hip Hop. É, Sim. quero que nos fale mais um pouco sobre a Universidade do Hip Hop, que é para nós, antes, depois, chegarmos então no ativismo hip hop em Angola. Ok. A Universidade de Hip Hop é uma organização que trata da divulgação dos princípios, conceitos e fundamentos da cultura hip hop. Para além disto, nós temos também aulas relacionadas com os 4 elementos núcleos da cultura hip hop. Acho que, como boa parte das pessoas sabem, ou as pessoas pelo menos devem ter noção, a cultura hip hop tem 4 elementos núcleos, mas tem no total 10 elementos Certo? de manifestação. Sim, estes 4 elementos núcleos, DJing, MCing, graffiti writer e b-boying, Grafite. estes 4 elementos, nós na Universidade de Hip Hop temos sessões de ensinamentos delas. Nós hoje, com uma postura itinerante, nós vamos passando esta informação relacionada com a história da cultura hip hop, os fundamentos da cultura hip hop, aquilo que é o conceito de cada elemento da cultura hip hop e o papel social deste movimento cultural. Nós organizamos palestras, organizamos encontros, workshops, mesas redondas, simpósios, feiras, em que esta informação é passada e a saúde deste movimento cultural em Angola também é discutida em fóruns realizados pela Universidade de Hip Hop. Bom, muito bom, muito bom. Foi muito bom saber. Eu não tinha conhecimento deste movimento e se calhar também muitos ali estão a conhecer ou devem saber. E eu vou querer, já agora vou querer saber mais, vou fazer pesquisa pela internet e Sem vocês têm. problema. Olha, por acaso, nós temos muita informação disponível na internet. Nós temos um canal no YouTube com muita informação. Temos um site que é universidadehiphop.org, né? Neste caso www.universidadehiphop.org, em que as pessoas podem encontrar matérias para pesquisas. Nós temos lá alguns estudos, alguns artigos lançados pela Universidade de Hip Hop, informações aprofundadas sobre os elementos da cultura hip hop, informações aprofundadas sobre a Declaração de Paz da Hip Hop, a Declaração de Paz, que é o documento que orienta universalmente aquilo que é o comportamento das pessoas associadas à cultura hip hop. Temos também, de forma detalhada e discutida, o Memorando de Entendimento do Hip Hop em Angola, que é um documento que serve como guia também comportamental para o hip hop em Angola. Um documento que não foi elaborado pela Universidade de Hip Hop, mas motivado pela Universidade de Hip Hop, em que no dia da sua elaboração, a sua elaboração na realidade resulta de uma turnê com 24 paragens em diferentes pontos de Angola. Estamos a falar de 10 províncias, sim, 10 províncias, mas com diferentes pontos em cada uma delas, em que pessoas ligadas ao hip hop, DJs, MCs, B-boys, graph writers, ativistas, todo o pessoal reuniu para discutir então aquilo que seriam os pontos de orientação
para a cultura hip hop em Angola. O pessoal acordou e nós temos isso também no nosso site. Temos uma página no Facebook, as pessoas podem acompanhar, onde nós divulgamos também com regularidade informações e curiosidades ligadas à cultura hip hop. Temos o nosso canal, a nossa página no Instagram e também temos no Twitter. Todas elas com mais de... É só clicar Universidade Hip Hop. Sim, é só procurar por Universidade Hip Hop que pode encontrar todos esses canais de comunicação. Okay? Eu recomendo que as pessoas visitem o site, porque a matéria no site está de alguma forma organizada. Nós temos um campo no site que é denominado conhecimento, em que pode encontrar todos esses artigos, para além daquilo que são as publicações normais, né, que estão na página principal. Se procurar a aba conhecimento, vai poder encontrar estas informações que eu passei agora. Se for no canal no YouTube, nós temos vários vídeos ligados a eventos realizados pela Universidade Hip Hop, mesas redondas, para o ano 2020, que foi esse ano da pandemia. Nós organizamos vários lives, vários diretos, em que diferentes investigadores da cultura hip hop sentaram e discutiram temas de interesse global. Então as pessoas podem visitar o nosso canal no YouTube e vão encontrar essas informações todas. Então há muita matéria por ser explorada, que estão aí divulgadas, disponíveis para quem tiver interesse em conhecer melhor aquilo que são os conceitos e fundamentos da cultura hip hop. Pois, mas nos conceitos e fundamentos da cultura hip hop, o que é que vocês centralizam mais? Estão focalizados em fórum de diversos caráter social, político e etc. É assim, a cultura hip hop tem um papel social muito bem definido. E em função disto, nós vamos passando informação relacionada com tudo aquilo que está associado. A cultura hip hop é uma cultura que busca, e vou começar por aquilo que são as orientações primárias da cultura hip hop. Acho que boa parte do pessoal que está a acompanhar tem noção de como é que a cultura hip hop toma o formato que nós conhecemos hoje, já que ela é entendida em ela tem dois momentos históricos. Tem aquilo que as pessoas que estudam a cultura hip hop chamam de metal story, ou vamos aqui chamar de pré-história da cultura hip hop, e temos a história como tal. A metal story é aquela que envolve todo o processo de manifestação artística semelhante aos elementos que nós conhecemos hoje da cultura hip hop, praticados antes em África, e vai desde o processo daquilo que eram praticado aqui em África, atravessa pelo processo da escravatura, a transformação que sofreu durante aquele processo da escravatura, até chegar no princípio da década de 90, isso depois das lutas dos direitos civis, e a história como tal, esta que nós conhecemos hoje, que começa na década de 70, finais da década de 60 e princípios da década de 70, então com o Kool Herc, que na altura é dada como a data de arranque, a data principal, uma festa realizada pelo Kool Herc, incentivada pela sua irmã, Cindy Campbell. Kool Herc é hoje considerado pai da cultura hip hop, é assim denominado, é um título atribuído, pai da cultura hip hop, por ter sido ele o mentor da primeira festa que reuniu os 4 elementos núcleos. Mas depois do Kool Herc ter feito isto, o Afrika Bambaataa, momentos logo a seguir, num período em que haviam guerras de gangues na América, estamos a falar de New York, Bronx, em que haviam guerras pesadas entre gangues. Nós sabemos o que são gangues. Eram grupos rivais que estavam sempre em confrontos. Quando os elementos núcleos da cultura hip hop ganham espaço entre os elementos das gangues, o Afrika Bambaataa, líder dos Black Spades na altura, convidou, isto depois, o processo de transformação do Afrika Bambaataa, porque ele era líder de uma gangue, envolve uma passagem dele por África. Mas depois dele passar por África e perceber que existem outras formas de interagir e competir entre os jovens, ele transporta um conhecimento passado por um mestre Zulu da África do Sul, transporta aquilo e convida então vários membros de gangues para uma reunião e pede a eles que deixem de competir ou de disputar
com guerras que envolviam armas brancas e armas de fogo, para passarem então a competir usando aquilo que são as habilidades que tinham sido disponibilizadas por esses elementos da cultura hip hop. Foi nesta altura em que ele chama esta união, né, porque ele convida as gangues a unirem-se, e ele chama essa união de Universal, na altura só Zulu Nation, tornou-se Universal depois, mas ele chama a esta união, convida as pessoas para a criação então da Zulu Nation. Okay? E quando se cria a Zulu Nation, tem-se como princípios de orientação a busca pelo amor, pela paz, pela união e pela diversão com responsabilidade. A Zulu Nation é criada 12 de novembro de 1973 e um ano a seguir é criada, então, é oficializada a fundação do hip hop enquanto um movimento cultural com uma orientação moral e que adotou, nesta altura, estas linhas de orientação: a busca pelo amor, paz, união e diversão com responsabilidade. Então, são nestes pilares, estas linhas, ou esta orientação, é que é chamada de orientação primária para a cultura hip hop. Esta busca pelo amor, paz, união e diversão com responsabilidade. Então, esta é aqui onde assenta aquilo que é o propósito deste movimento cultural. E no contexto angolano, porque o nosso tema hoje é mais focalizado com o ativismo no hip hop em Angola. Qual é o contexto atual do ativismo do hip hop em Angola? No teu ponto de vista? É assim, é necessário nós contextualizarmos para não pensarmos que é algo novo tratar ou falarmos de ativismo do hip hop. Na realidade, esse termo ativismo ou ativista sempre foi usado nas lides do hip hop e eu falei dos elementos. Nós temos os 10 elementos, temos os 4 elementos núcleos, mas temos 4 elementos núcleos que eu já citei, que é o DJ, MC, Graph Writer e Breakdance. Temos o elemento, apesar de ser universalmente conhecido como quinto elemento, mas nós sabemos que é o elemento 0, que é o Street Knowledge. O Street Knowledge é o elemento que gera o ativista. Por quê? O ativista, o Street Knowledge. Exato. Exatamente. Por quê? Porque da mesma forma que nós temos noção de que o praticante do MC, né, do elemento MC, é o MC. O praticante do elemento breakdance ou b-boying é o b-boy. O praticante do elemento graph writer é o graffiti art, sim, é o writer ou graph writer ou grafiteiro, como é conhecido. O praticante do elemento DJ é o DJ. O praticante do elemento street knowledge é, se tivermos que traduzir para português, nós poderemos chamar de ativista, e é assim que era denominado, sempre foi denominado em Angola. Isto associado ao hip hop. Exato. Se tivermos que falar em inglês, existem diferentes níveis, existem os scholars, existem os ministers, existem os professors, existem os teachers, existem os professors. Okay? As pessoas podem ser chamadas, todas essas categorias estão associadas às pessoas que estudam, desenvolvem e divulgam os conceitos ligados à cultura hip hop, conceitos, fundamentos de história ligados à cultura hip hop. Então, em Angola, por acaso, logo no princípio, quando existem o primeiro contacto entre a cultura hip hop e Angola foi dado, e é meio que unânime, mesmo não sendo um período em que as pessoas já tinham consciência de que aquilo se tratava de hip hop, mas o primeiro elemento que teve contato foi o elemento breaking, através de um filme, isto nos anos 80, finais dos anos 80, mas ganha-se consciência no princípio dos anos 90. E quando se ganha-se consciência exatamente com este elemento. É citado com alguma regularidade, e a Universidade de Papo, por acaso, tem um trabalho relacionado com isto. Existe o CRA. CRA é o Clube Clube Amigos do Rap. O Clube Amigos do Rap foi o primeiro núcleo
conhecido que tratou especificamente do elemento conhecimento, que era formado por alunos da escola de inglês Champion, em que eles olhavam estritamente para estes elementos, para o elemento street knowledge, em que eles discutiam conceitos, olhavam para coisas que relacionavam quer a música, quer a dança, quer a pintura. O DJ não com tanta veemência, mas eles também olhavam para esses aspectos e discutiam, criavam rodas de debates para falarem sobre estes elementos. Este é o princípio, ou é o que nós entendemos que é o primeiro momento conhecido e divulgado do street knowledge em Angola. Desta fase em que eu falei do CRA, não posso falar do CRA sem citar o professor Isaac Newton, que era o professor da Escola Champion, ou o Brown X, o Cleva, e várias outras pessoas que fizeram parte do CRA. Ainda existe o CRA atualmente? Não percebi? O clube de amigos de rappers atualmente ainda continuam ou já? Não existe o CA atualmente, mas os elementos, os membros do CA, aqueles que logo no princípio da década de 90 começaram a tratar do hip-hop, do elemento street knowledge do hip-hop, ainda têm se encontrado, ainda têm dado palestras, ainda têm dado entrevistas, então eles estão aí. Há alturas que dão de forma isolada, há alturas que são convidados todos ao mesmo tempo, para o mesmo momento. Então, eles ainda estão aí, mas não como um clube Amigos do Rap. Então, Cláudio Bando... Mas dizia eu estava a contextualizar para dizer que não é um momento isolado, que a Universidade de Hip Hop não surge do nada. A Universidade de Hip Hop, na realidade, é resultado de todas as fases, todas as pessoas que, de alguma forma, estiveram envolvidos neste processo do tratamento, do conhecimento associado à cultura hip hop. Falei do CAR, mas para além do CAR, tiveram outras organizações, tiveram outras pessoas que também tiveram intervenções muito ligadas ao tratamento do conhecimento de tudo que esteja ligado à cultura hip-hop. Posso citar o Nelboy das Abordas, que foi alguém que, logo no princípio, também foram das primeiras pessoas a tratar deste elemento com alguma atenção. Posso citar o Mondlane Original Supremo, também é uma pessoa que destacou-se, porque era alguém que tratava disso, mas tanto estes que estavam de forma isolada, ou organizações como o Núcleo Rap, o MKR, Movimento da Consciência Revolucionária, o Quarteirão Norte, foram núcleos criados, movimentos criados que davam uma atenção específica para este elemento. Então, muito resultado do contacto com estas pessoas, com estes movimentos, com estes elementos e com aquilo que é a essência da cultura hip-hop, as pessoas que fundaram a Universidade de Hip-Hop, meio que tinham esta informação, tinham todo este conhecimento e decidiram então criar um espaço físico em que pudesse ser partilhado este conhecimento e pudesse ser ensinado os elementos núcleos da cultura hip-hop. Então é assim que surge a Universidade de Hip-Hop. E de 2011 para cá, a Universidade de Hip-Hop tem feito aquilo que eu disse no princípio, tem passado em diferentes pontos, tem criado diferentes células para disseminar então este conhecimento ligado à cultura hip-hop. E feito, claro, análise do impacto social do movimento cultural hip-hop. Pois, muita informação e leva a crer que precisamos de investigar mais daquilo que acabou aqui de explicar. E, eu tenho aqui algumas perguntas, de acordo com a minha pesquisa, fui fazendo algumas pesquisas e eu começo por lhe colocar a seguinte questão. Os rappers acabaram assumindo um papel de porta-vozes de uma sociedade visando os problemas sociais que afligem. Como é que se encontra o atual estado do ativismo hip-hop angolano? Sim, conforme disse, o hip-hop tem este papel social. Vou aqui trazer o acrônimo do hip-hop. Hip-hop, quando se deu este nome, quando a África Bambata, através
de informações já passadas por Lovebird Starsky, disse que a união destes 4 elementos seria um hip-hop, ele não o fez pensando em algum acrônimo. Ele fez porque o Love Dark Spark já fazia isso, já falava que we hip hop, mas foi assim então que se atribuiu este nome. Mas com o tempo foi atribuído um acrônimo para isto. O acrônimo, hoje nós podemos identificar vários, mas tem um que é o mais conhecido. Qual É Her Infinite Power, Helping Oppressed People. Nós estamos aqui a pegar, se olhar para os Hs, né? Her Infinite, Her, do primeiro H, I, né? Infinite, Power, que é o primeiro P, depois o segundo H, Helping, o segundo O nesse caso, Oppressed, o P, People. Okay. Alto poder, seu poder infinito de ajuda aos povos oprimidos. Este acrônimo foi atribuído em função do papel que a cultura hip-hop ganha socialmente. Há uma discussão que hoje é muito levantada de que a cultura hip-hop começou com a festa, então as pessoas hoje tentam a passar para ela um papel político, um papel muito social, da busca de igualdade, melhorias de sociedade. Sim, a cultura hip-hop começou com uma festa, mas essa festa teve motivo. A festa organizada pelo DJ Kool-Herc, ou as block parties, ou as festas dos blocos que eram organizadas em Bronx, surgiram para dar resposta à ausência de espaço ou de inclusão social para a diversão de uma comunidade que era completamente esquecida, que era completamente excluída. Aquelas pessoas que recriaram as suas festas, os seus momentos de diversão, foi porque não tinham momentos de diversão no programa normal do sistema social americano. Então eles tiveram que criar aquilo. Então a cultura hip-hop já começa dando resposta a uma ausência de um bem social. E com o passar do tempo, este papel de dar resposta a situações sociais só foi se apertando cada vez mais. E é assim, com todo este desenrolar de coisas, foram atribuídos papéis de facto, foram atribuídos denominações de facto para todas as pessoas que fizessem parte deste movimento cultural. E se olharmos para o acrônimo, em que diz que é o seu poder infinito de ajuda aos povos oprimidos, ou having inner peace, helping other prosper, que é busca de paz interior, ajudando os outros a prosperar. Denominam claramente que nós estamos diante de um movimento cultural que tem responsabilidade social, responsabilidade de buscar um equilíbrio e melhoria da vida de todas as pessoas. Então, pessoas que fazem parte deste movimento cultural não se podem estar a par daquilo que é a realidade social. Porque todos nós estamos a acompanhar, estamos a ver se é nosso papel buscar aquilo que é a melhoria das questões sociais, então passamos a ser não só porta-voz, porque muitas vezes o pessoal da cultura hip-hop é olhado só como porta-voz, mas não são simplesmente porta-voz, são membros ativos da melhoria das condições sociais. Então, e este papel que se vê na foi assumido. plana. Sim, foi assumido e não seria possível ver um cenário diferente. Porque eu não consigo imaginar como alguém cuja entre as suas responsabilidades tem a busca da melhoria da vida social, não apresentar soluções, identificar problemas, ok? Não há como alguém que tem esta responsabilidade social abastecer-se disso. Okay? Então, há esta relação e foi feita. E isso não foi feito só nos últimos tempos. Conforme eu disse, falei do CAR, do Clube Amigos do Rap, que tinham Street Knowledge como tal, mas vamos olhar para uma das músicas
muito conhecidas, das primeiras músicas que trouxe alguma mensagem de educação social. É a música Paula, conhecida como Paula, dos GC Unity. É uma música que acredito que é de 93, por aí 93, 92 ou 93. GC Unity é o grupo do Cool Clever, o primeiro grupo, um dos grupos em que o Cool Clever fez parte logo no princípio, que com o Gangsta Du e o Prince Wadada na altura, acredito que o Fada Mac também deve ter feito parte do GC Unity, em que a música, já naquela altura, o Clever, ou o grupo, né, trazia à tona o problema de fuga à paternidade, de violência doméstica, de problemas familiares, em que eles identificavam um problema, apresentavam soluções. O coro da música era: mas era tarde demais e não dava mais para voltar atrás. E este refrão fazia a questão de chamar a atenção para diferentes momentos. Houve um momento, a fuga à paternidade, que é retratada nesta música, fala de como adolescentes envolveram-se sexualmente sem proteção e que acabou gerando uma gravidez indesejada. E que já era tarde demais, depois da gravidez, já era tarde demais, já não dava para voltar atrás. Depois disso, esta rapariga teve um tratamento familiar que acabou expulsando ela de casa, ela teve que se virar e procurar meios de sobreviver e acabou falecendo. Então, e também para os pais ficou tarde demais e já não dava para voltar atrás. Mas eu estou a pegar nesta música porque das primeiras músicas muito conhecidas que ganham um espaço na educação social, já em 93 havia esta preocupação. Mas estas não foi a única música que retratou alguma situação social que carecia de atenção. Houve outras músicas como o Violência Está no Ar, músicas como Criminalidade. Houve várias outras pessoas que já naquela altura, na década de 90, e estou a falar da primeira metade da década de 90, traziam estas preocupações nas suas músicas. Da música, da pintura, da dança, houve necessidade de se passar a ação. E quando se passa a ação, eu lembro que no princípio, finais da década de 90, princípios da década de 2000, o núcleo rap já organizava campanhas de limpeza, campanhas de sensibilização para saneamento básico. Isso para além, isso a parte daquilo que eram as palestras em que o pessoal discutia temas de resgate de identidade africana. Então, nós estamos a falar de um movimento cultural em Angola que desde sempre teve esta preocupação social. Claro, como se diz por aí, uma barriga é uma lavra. Dizem que barriga é lavra. Então, na cultura hip-hop e no movimento cultural nacional, nós não tínhamos só pessoas que tinham esta preocupação. Nós tínhamos outras pessoas que tinham preocupações mais ligadas a festas, mais ligadas à diversão, mais ligadas à fama. Claro, isso era inevitável. Pois, porque... Mas este lado do ativismo, este lado da preocupação social e do trabalho social, sempre esteve presente, sempre foi feito. E atualmente, continua atualmente, a não ter os mesmos espaços nas mídias, os mesmos espaços nos holofotes sociais. Eu sei que o rap underground é um estilo musical que foge dos padrões comerciais, prima por um estilo voltado ao movimento cultural, trazendo um pendor político, né, e social. Acho que hoje há mais abertura do rapper comercial em Angola, porque o rapper underground é um pouco... já foi antes muito banalizado, não foi reconhecido na sua totalidade. Qual é o teu ponto de vista? Assim, nós se tivermos que olhar, eu estou a tentar ter esta conversa não olhando só para o elemento MC, ou só para o rap, mas nós vamos acabar por, em alguns momentos, falar mais direcionado para eles, né? Ou para a manifestação musical da cultura hip-hop. O que é que vende? Nós temos que olhar o que é que vende. O que é que o pessoal da mídia quer? O pessoal da mídia não quer informar. O pessoal da mídia quer vender. Okay?
Então eles buscam coisas que vendam. Pois, Eles porque não o buscam coisas underground que tem tendências de não estar muito destacado nos meios de comunicação social, televisão, rádio e, não, é, não é o rapper que tem preocupação social, preocupação com educação social, preocupação com a melhoria das condições sociais, que foge à mídia. A mídia que não vê, não olha para aquele produto como um produto que renda números, que dê alguma audiência, que dê... A mídia trata desta música com preocupação social desta forma. Nós temos hoje, mas no teu ponto e de se vista, formos a olhar... achas que Angola, a música deste gênero, na sua totalidade, ainda não foi reconhecida pelas instituições Isso, governamentais? isso não carece de um reconhecimento, e acho que estamos a olhar mal para isso. Não é um Não carece reconhecimento. de um Ninguém tem que... reconhecimento. Não tem que ter um reconhecimento. Mas Ok, antes foi uma marginalizada. manifestação Sempre foi artística, uma marginalizada. manifestação artística, uma manifestação artística não carece de um reconhecimento. O que é uma manifestação artística? É a necessidade, é a expressão, é a necessidade da alma se expressar. Um artista tem dentro de si uma necessidade de se expressar. Ele faz através da arte que ele domina ou da arte para a qual ele tem maior queda. E é assim que funciona. Então, o artista, para fazer isto, não espera um reconhecimento, não espera uma autorização. Ele faz. No entanto, a sociedade é que pega naquele produto da sua manifestação, da sua necessidade de manifestação e dá algum tratamento. Então, quem Mas hoje nós tivemos que olhar... Em Angola ainda temos a mania, a classe intelectual, política, que de uma certa forma menosprezam o gênero hip hop. Não vou dizer todos, mas acham, marginalizam esse estilo, por ignorância mesmo, não querem saber, porque pelo fato de verem que no movimento hip hop tem cérebros que despertam a atenção do que se passa na sociedade. Isso não é uma afronta Ok. para... Esta marginalização é... Olha, quem são os intelectuais? Eu estou a rir porque quando nós vamos tratar alguém de intelectual, nós temos que ter cuidado com algumas palavras. Porque nós a tratarmos alguém por intelectual, tem que ser alguém que, dentro dos padrões morais, busca conceitos, ideias e formas de desenvolver a sua sociedade ou o lugar em que está. O intelectual não é um indivíduo... que é para a compreensão, percebes? Sim, percebi, eu percebi. Não é para si, e não é corrupção assim. É a chamada de atenção, a forma como nós olhamos para algumas pessoas na nossa sociedade. Nós temos que ter este cuidado para não olharmos, não estamos a olhar alguém que não tem nenhum valor moral e chamá-lo de intelectual. Existem aquelas pessoas formadas, existem pessoas licenciadas, PhDs, existem pessoas formadas. E só são pessoas formadas, não são intelectuais. Poderão até querer ser vistos como intelectuais, mas não são intelectuais. Porque aquilo que eles produzem de intelectualidade, que tem que se refletir de forma positiva para a sociedade em que ele está, é zero. Então nós não podemos olhar para estas pessoas como intelectuais. Porque o intelectual é alguém cuja produção do seu conhecimento, aquilo que ele sabe, traduz em alguma melhoria para o seio em que ele está. Não precisamos estar aqui a ter impactos astronômicos. Estamos a falar na sua comunidade. O que é que ele desenvolve que ajuda, o que é que ele faz que ajuda a desenvolver alguma coisa ali. Mas olhando para a forma como algumas pessoas ou o sistema social dá tratamento a algumas músicas, é fácil perceber que as músicas ou algumas coisas não são tratadas com o mesmo cuidado porque não favorece a quem deve dar este tratamento. Se eu sei que é mais
É melhor eu manter um grupo de pessoas desinformadas e tiver uma música que de alguma forma põe as Promove. pessoas a investigarem mais informadas, mais atentas aos acontecimentos. Eu vou dar menos espaço para esta música, pelo menos onde eu puder, eu não vou deixar que isto tenha espaço. No entanto, a cultura hip hop por si só, ela é poliforme e ela vai se adaptando, vai se reinventando em função da sua realidade. Os primeiros estúdios independentes que surgiram, estúdios musicais que surgiram em Angola, foram em função da música rap. Foram em função Quando, do rapper. sim, e deixa dizer, numa altura em que para se gravar um disco os custos eram elevadíssimos, para ter um disco gravado os custos eram elevadíssimos e tinham pessoas ou grupos bem identificados que através de apoios, patrocínios bem direcionados em função daquilo que eles cantavam, deviam ter mais espaço do que os outros, patrocinaram isso. Os outros que tinham outras formas de passar, de forma alguma conseguiriam qualquer tipo de patrocínio. O que é que a cultura hip hop fez diante disso? Buscou formas diferentes de disponibilizar as suas músicas. Okay? Quando sai a primeira obra discográfica de rap em Angola, que é o Desemoglobina, A Japão é o título da música, o álbum foi, não é um álbum, é um EP, ok, o EP Carnes. Quando sai o EP Carnes, no final da década de 90, era impensável não se tirar um disco através dos canais oficiais. Podia ser ou a Orion ou a Rádio Nacional. Okay. Mas o movimento hip-hop nacional buscou formas de poder dar resposta à necessidade de se manter a coisa musical a acontecer. Então, a cultura hip-hop não depende de barreiras. A cultura hip-hop adapta-se, reinventa-se. Há uma frase da Universidade de Hip-Hop que nós divulgamos com alguma regularidade, que é: a cultura hip-hop ou hip-hop é uma máquina recicladora, que ela pega em algum material da sociedade, dá tratamento a ela e devolve para a sociedade em melhores condições. E isto também trabalha em função de todo esse processo que passou de reciclagem para melhorar o movimento cultural hip-hop. Então, é isto que foi feito. Então, hoje, nós se olharmos os canais que existem de YouTube ligado aos rappers, são muitos. Nós se olharmos para as plataformas de divulgação de grafite art, são muitas. Nós se olharmos para a forma como os DJs a cada dia vão se reinventando em Angola, mesmo com as enormes dificuldades de obtenção de material e a atualização do material, são muitas. Então, nós podemos pegar... Hoje em Angola, eu não acredito que haja algum movimento, alguma manifestação artística com mais meios de divulgação que as manifestações artísticas associadas à cultura hip-hop. A cultura hip-hop, pois. Por que se vê mais ativismo no hip-hop, não em outros gêneros musicais? O hip-hop não é um gênero musical. Quero aqui agora concluir a tua ideia. Como? Conclua lá. Sim, eu estou a concluir. Yeah. O hip-hop não é um gênero musical. O gênero musical associado à cultura hip-hop é um movimento cultural. O gênero musical associado à cultura hip-hop é a música rap. Este aqui é o gênero musical. Sim, a música rap. Certo. O gênero musical de rapper. A manifestação musical da cultura hip-hop é o rap. É o rapper. É o rap. O rap é a música, o rapper é o artista que canta rap. Certo. Só para estarmos aqui de alguma forma esclarecidos.
E Então, do teu ponto de vista, então achas nós, que... nós, Sim, prossiga. nós a pergunta foi por que é que existe mais ativismo no rap? Não, existe ativismo na cultura hip hop, neste movimento cultural. Ok? Da mesma forma, hoje o rastafarismo é uma religião, mas durante muito tempo foi visto como também um movimento cultural. Ok? Este movimento cultural, os movimentos culturais têm causa. Quando tu tens uma causa, tu precisas. O que é ativismo? O ativismo é o trabalhar em prol de uma causa. Na altura em que foi divulgado o panfleto da nossa conversa, né, desta entrevista, Sim. o pessoal olhou ativismo, ok. Algumas pessoas questionaram, mas o que é que vai se falar aí sobre ativismo? Eu disse, não. Existem ativistas para várias causas. Existe Certo. ativista capilar. Existem aquelas pessoas que só tratam da causa ligada ao tratamento natural do cabelo, ou o Certo. melhor tratamento do cabelo. Existem Sou o Salt Green, ambientalista, sou para razões exatamente. ambientais. Então é isto. Este movimento cultural tem uma causa. Okay? A vossa Ajuda causa o alto poder infinito de ajuda aos povos oprimidos. Então, tem esta causa. A busca pelo amor, paz, união e diversão com responsabilidade. Tem esta causa. E tendo esta causa, trabalha-se em prol desta causa. Trabalham os rappers, ou trabalham os MCs, trabalham os DJs, trabalham os b-boys, trabalham os graph writers, trabalham o pessoal do street fashion, o pessoal do street language, o pessoal do street imperialismo ou empreendedorismo de rua. Existe o pessoal do saúde e bem-estar, nós olhamos como os ambientalistas dentro da cultura hip hop. Nós estamos a falar de 10 formas de manifestação. e Estamos essa a falar de um cultura do movimento hip hop, cultural com 10 formas de manifestação. tu achas que Não há cada percebi. vez mais impedimento por parte das autoridades nacional, porque o movimento fala de ativismo, defende os oprimidos e eu dou um exemplo, MCK e Iconoclasta, nos anos passados tentaram fazer espetáculos e não se realizou o espetáculo, foram barrados. E como é que tu vês atualmente? Continuam essas barreiras no movimento hip hop? É assim, dizer que agora existem mais barreiras estaria a mentir. Estaria a mentir por quê? Porque as barreiras sempre existiram. Falou aqui do MCK e do Iconoclasta que tiveram um show barrado. O que foi que eles fizeram a seguir a isso? Não sei Pois se você percebeu, mas eles sim, realizaram o realizar. show online. Antes das lives, dessa febre das lives, porque hoje, e as ferramentas estão cada vez mais facilitadas, qualquer pessoa pode organizar uma live, desde que tenha o mínimo de condições possíveis. Lá estou a falar de shows ao vivo, em direto online. Quando o MCK e o Iconoclasta tiveram o show Icopongo bloqueado no Cine Tivoli, eles automaticamente buscaram uma alternativa. Mas esta busca de alternativa não é algo só deles. Este movimento cultural É aquilo que já tem esta acabaste característica. de frisar o processo como se fosse uma reciclagem, né? Em função daquilo que são as imposições sociais, o movimento cultural hip-hop busca outras formas de se impor na sociedade. Certo. Termos antes não aceites pela nossa sociedade. Estamos a falar algo simples. Eu falei, citei os elementos e citei o street language. Street language, que é um dos elementos da cultura hip-hop, hoje acaba fornecendo palavras para o vocabulário comum, que inicialmente encontram barreiras, mas depois de algum tempo passa a ser um termo usado em todos os fóruns. Vou dar um exemplo simples. O termo beef. O termo beef é um termo próprio da cultura hip-hop. É um termo que indica quando duas pessoas têm algum tipo de desentendimento. Beef acaba sendo desentendimento. Se tivéssemos que traduzir o termo beef, acaba sendo desentendimento. Hoje, até na Assembleia Nacional,
nós já ouvimos o termo bife a ser pronunciado. Okay? Então, se a cultura hip hop tivesse que esperar uma validação, uma autorização social para existir, hoje nós não estaríamos aqui. Vou dar outro exemplo. O graffiti art, okay, foi corrida, foi perseguida durante anos. Hoje enche galerias. Hoje, em Angola, estamos a falar de Angola. Hoje em Angola, sempre que tiver um viaduto a ser inaugurado, vamos ter a seguir os graffiti writers a serem convidados para ir decorar aquele viaduto. Pois, pois. E é bem Mas isto, visível se nós hoje olharmos... em vários pontos Sim, em vários da pontos. cidade Nós, e resto das províncias. então, olha, falando do resto das províncias, o projeto do maior mural do grafite de África está em Angola. É a Serpente da Leba. A Serpente da Leba, a Serpente da Leba Eu cheguei está a a ser ver esse, pintada por... mas não sabia que era o maior de África. Cheguei a ver. O projeto ainda não está terminado, mas o Não está projeto de ter terminado, o mas maior mural... já lá estão Já tem, expostos sim. alguns. Já estão lá expostos. Pois. Já tem. Já foram feitas, já se teve 2 momentos. Um dos mentores do projeto é o Tó Simões. Há inclusive um filme, um documentário, que já foi passado em cinemas e festivais de cinema internacionais, que retrata a Serpente da Leba. A Serpente da Leba enquanto mural de grafite. Então, já imaginou se na altura em que os grafiteiros estavam a usar as paredes para manifestarem, para exporem as suas manifestações artísticas, fossem barrados e eles guardassem as latas, cruzassem os braços e ficassem a aguardar uma autorização para que se manifestassem, nós hoje não teríamos graffiti writers. Claro. Se tivermos que olhar, por exemplo, o breakdance, como também o breakdance não cumpre aquilo que são os passos iniciais, ou os passos Exato, Cláudio, já vai chegar até da ali. dança. Cláudio, já vai chegar até ali. Eu vejo aqui algumas pessoas que estão nos a acompanhar e já agora gostaria de deixar aqui uma mensagem. Para quem nos acompanha neste momento, eu estou a conversar com Cláudio Banto. Estamos a falar sobre ativismo no hip hop angolano e por acaso quem tiver alguma pergunta pode colocar, nós estamos aqui para respondê-las. O Cláudio vai fazer questão de responder as perguntas pelo comentário. Eu vejo aqui, tem muita gente que está nos acompanhar, então Cláudio pode prosseguir, sim. Sim, eu dizia, nós estávamos a falar daquilo que é a dependência de autorização para nos manifestarmos. O breakdance, ou breaking, o b-boying. Hoje, o b-boying são das danças urbanas mais divulgadas e hiper conhecidas com campeonatos regulares. Mas, no princípio, os dançarinos profissionais olhavam para aquilo como um atropelo dos códigos da dança e não aceitavam aquilo como uma dança. Okay? Porque dança tem regra, dança tem padrão, e isto não serve. Isto não é dança. O rap, até ser olhado como música, não, esse pessoal do rap, isso não tem nota, isso não tem nada. Então, houve tudo isso como barreira ao longo desse tempo todo. E o movimento hip-hop, a cultura hip-hop, os seus praticantes sempre tiveram a necessidade de impor-se, reinventar-se e continuar a fazer as coisas. Então, quando pergunta se a música com um conteúdo virado para a educação social ou preocupação social busca pela justiça, igualdade social, melhorias das condições de vida, se essas músicas estão a ser barradas ou existe alguma autorização ou apadrinhamento das entidades públicas, claramente nós saberemos que quase não. E quando digo quase não é porque há alturas que abrem algumas portas, o pessoal consegue entrar, chega, manifesta, se apresenta, e há outras portas que simplesmente não abrem. Okay? Então, existem estes momentos diferentes, mas o pessoal ligado, principalmente o pessoal com uma preocupação social maior, eles já buscam outras formas de escoar aquilo que pensam.
escoar os seus trabalhos. Claro, sempre que abrir, sempre que, vai lá, uma televisão pública disponibilizar o seu espaço para um artista como MCK, ele vai estar lá, vai apresentar o seu trabalho. Mas, enquanto ele não tinha espaço nestes canais, ele tinha outros espaços de escoamento. Então, hoje já é isso. Sobre a abertura para os outros elementos, agora que eu falei da televisão pública, nós tivemos nos últimos anos, pelo menos nos últimos 2018, 2019, na TPA, uma semana, ou nos anos diferentes, né? Uma semana inteira dedicada ao breakdance, em que todos os dias estavam pessoas para falar sobre breakdance e sobre os outros elementos da cultura hip-hop. Isso em cadeia nacional. Então, se existe alguma abertura, sim, já existe alguma abertura. Antes não havia nem isso. Sim, antes não havia nem isso. Mas essa abertura não deixou o pessoal conformado, né? E não determina aquilo que é a forma das pessoas estarem socialmente. Pois, não determinou nada, não é? É verdade. Agradece, é uma abertura, são espaços que são preenchidos, mas o pessoal ligado ao hip-hop continua a trabalhar independentemente daquilo que vem ou não, porque adapta-se às condições que a sociedade impõe. Objetivos, projetos, quais são os objetivos agora a alcançar a Universidade de Hip Hop? Assim, a Universidade de Hip Hop, conforme eu disse, nós continuamos a trabalhar na divulgação dos conceitos, fundamentos, e vamos fazendo de diferentes formas. Hoje, a Universidade de Hip Hop tem, dos seus vários estudos e artigos já feitos, vai sair um livro. Na verdade, vão sair 4 livros pela Universidade de Hip Hop, que vão tratar de temas diferentes. Vão ser reforçadas alguns trabalhos, de alguma forma, vai ser dinamizada na realidade, vai ser dinamizada a forma de fazer chegar a informação aos apreciadores da cultura hip-hop em Angola e vamos ter uma maior aproximação de outros praticantes. A Universidade de Hip-Hop já faz isso, já tem alguns praticantes que aproximam-se. A Universidade de Hip-Hop hoje tem um total de 38 membros, em que existem para a direção atualmente. Tivemos até o princípio do ano 13 membros na direção, hoje nós estamos com 6 membros, houve um reajuste. Os outros membros passaram para outras categorias, né, que são os membros colaboradores. Nós estamos com mais de 38 membros colaboradores espalhados pelas diferentes províncias. Então nós vamos ter uma maior aproximação de alguns praticantes dos elementos da cultura hip-hop e vamos dinamizar a forma como nós fazemos chegar a nossa informação às pessoas. Muito bom, muito bom. Resta-nos apenas 5 minutos. Eu não sei se neste momento tem alguém que colocou alguma questão, não sei, deixa lá ver. E creio que ninguém tem ainda. Não, ninguém fez. Ninguém colocou aqui nenhuma pergunta. E Cláudio, faltam-nos 5 minutos e eu gostaria que mensagem gostarias de deixar aqui para esta abordagem? Qual é a conclusão que faz em torno desta nossa conversa? Assim, uma mensagem e seria na realidade uma chamada de atenção às pessoas. Existe muita informação ligada à cultura hip-hop disponível nos N canais. Houve um período em que era muito difícil o pessoal ter acesso a conhecimento. No princípio, e falo com alguma regularidade da década de 90, e eu, pessoalmente, tive que ficar dias seguidos a visitar o Brown X, porque havia um livro, o livro não era dele, o livro era do Cleva, que eu tinha que visitá-lo para ler aquilo. E era para saber um pouco. Era um livro que tratava da Book Down Production, que é o primeiro grupo do KRS-One. E eu, só para ler aquilo, eu fiquei por aí quase 2 meses a visitá-lo com alguma regularidade. Hoje as pessoas podem ter acesso a este conhecimento visitando Google.
Existem livros disponíveis em PDF, existe muita informação. Então, nós não precisamos nos manter ignorantes daquilo que é a cultura hip hop. É um movimento cultural muito bonito. É um Eu, por movimento acaso, ao cultural longo com propósito. das minhas pesquisas feitas, fiquei surpreendido com muita informação na internet, no PDF, e inclusive até vi teses relacionadas com artistas lusófonos, angolanos também, pela Universidade de Coimbra e outros lugares no Brasil. Nós, Universidade de Hip Hop, temos colaborado com alguma regularidade com estudantes que estão a terminar, estão a defender teses ligadas à cultura hip hop e muitos deles direcionados para Angola. Acho que boa parte do pessoal percebeu-se da visita da Jacqueline Lima Santos. Na altura, ela fez um trabalho ligado ao doutoramento. Ela esteve aqui em Angola, esteve com o pessoal da Universidade de Hip Hop numa primeira instância, e depois acabou tendo contato com o resto das pessoas, mesmo em função da pesquisa que ela tinha que fazer. Mas, para além da da Jacqueline Lima, nós tivemos e temos várias outras pessoas a fazerem trabalhos sérios de doutoramento, de graduação, de pós-graduação, ligados à cultura hip hop. E há muita informação, muito conhecimento disponível. Existem pessoas a tratarem deste movimento cultural com muita seriedade. Então, não há problema nenhum em investigarmos um pouco mais, porque nós, se somos parte de um movimento cultural, nós temos paixão por algum elemento deste movimento cultural, o normal é nós sabermos o básico. Okay? A Universidade de Hip Hop, geralmente nas suas palestras, ou nos seus encontros, nos seus eventos, já tem um folheto que são as informações básicas, em que nós falamos daquilo que são o número de elementos, os principais promotores ou precursores da cultura hip hop. Falamos dos documentos que tratam do código de conduta do pessoal associado à cultura hip hop. E isto é uma informação curta, isto é uma informação que pode ser passada assim, com estalar de dedos. Falar que existem 10 elementos, falar que existe o DJ Kool Herc, que é considerado o pai, o Afrika Bambaataa, que é considerado o padrinho, o Grandmaster Flash, que é considerado o inventor, explicar porque cada um deles é assim designado. E não se fala do Sugar Hills, não? Os Sugar Hill Gangs são citados como o primeiro grupo que teve a responsabilidade de gravar uma música. Eles também são citados, são citados na história, mas não têm o mesmo papel que teve o Afrika Bambaataa, ou que teve o Kool, ou que teve o Grandmaster Flash. São papéis completamente diferentes. Okay? Também foi relevante porque depois deles gravarem aquilo que era feito em blocos, aquilo que era feito em sítios mais confinados, passou a ser ouvido por muita gente. Passou a ter outra aceitação, sim. Independentemente da polêmica em torno da música que eles gravaram, porque foi uma música polêmica, já que a letra não era uma letra deles, eles tiraram partes de versos de outras pessoas, mas ainda assim deu um impulso para aquilo que foi a divulgação deste estilo musical. Mas é diferente do Kool Herc, que organizou, que juntou pela primeira vez os 4 elementos núcleos. Okay? Ou diferente do Afrika Bambaataa, que olhou para os 4 elementos núcleos, convidou as pessoas a juntarem-se, a formar a Universal Zulu Nation e a passarem a disputar usando aquelas habilidades. E não mais armas, quer brancas, como de fogo. Sim. Ou diferente do Grandmaster Flash, que conseguiu descobrir o loop perfeito, que desenvolveu a técnica de manter o back-to-back, sem parar. Back-to-back é uma técnica de DJing que consegue manter o loop perfeito. Ele usou o Scratch? Não, ele desenvolveu. O Scratch não foi criado por ele. Ele desenvolveu o Scratch. O Scratch foi criado por um dos discípulos dele. Ok. Mas ele desenvolve o Scratch, mais do que desenvolver o Scratch, é criar o loop perfeito. Nós sabemos que o rap surge com o breakbeat. O mesmo breakdance surge com o breakbeat. O breakbeat é aquela parte das músicas em que só tinha batida e não tinha voz. E o breakbeat
tinha necessidade de ser reproduzida durante períodos incontáveis. Durante um período longo. Acho que já ouviu falar que o James Brown tem as músicas de James Brown é que acabaram gerando este breakbeat. Então, o breakbeat, infelizmente, o breakbeat tinha um tempo limitado no disco. E quem descobriu o loop perfeito para que aquilo pudesse tocar de forma contínua nos diferentes discos foi o Grandmaster Flash. Ele desenvolveu isso. O Kool Herc já havia feito. O Afrika Bambaataa também era DJ, também já havia feito. Mas na altura em que eles faziam, conseguia-se ouvir o barulho do disco a recuar para poder voltar no ponto certo. Mas o Grandmaster Flash conseguiu desenvolver uma técnica que fez com que o loop fosse perfeito e a música ficasse a tocar momentos sem parar, que o breakbeat ficasse a tocar momentos sem parar, permitindo que o MC pudesse fazer o seu tossing, permitindo que os b-boys pudessem dançar de forma imparável. Então, aquilo, okay, não se compara, claro. Esta ferramenta foi uma ferramenta tão fundamental para o desenvolvimento deste movimento cultural, que é diferente, são impactos diferentes. Sugar Hill Gang teve um impacto, sim, com o lançamento da primeira música, mas o Grandmaster Flash teve outro, o Afrika Bambaataa teve outro, o Kool Herc teve outro. São pessoas que são indicadas, são citadas, mesmo em função deste papel que eles tiveram neste movimento cultural. Muito bom. Se estivermos a falar do movimento hip-hop, não vamos sair daqui hoje, porque a história é longa e foi muito bom ouvi-lo, Cláudio Banto. Agradeço imenso pela explicação, pelo conhecimento trazido aqui e também agradeço a todos que nos acompanharam. Cláudio, eu conto consigo nas próximas ocasiões da Buzo Portal e muito obrigado, tenha uma noite feliz. Yeah. Eu não sei se obrigado. Vou só aproveitar para agradecer a saudação feita pelo Iramek. Iramek também tem acompanhado. Também tem acompanhado o teu trabalho. O Iramek, por acaso, cumprimentou há pouco. Também tem acompanhado o teu trabalho. O respeito é recíproco. Eu sei o trabalho de investigação que tem feito e das entrevistas que tem realizado. Mas nós somos todos partes de um só. Então, vamos trabalhar todos em prol daquilo que é a nossa responsabilidade social. A busca de paz interior, ajudando os outros a prosperar. Pois, temos que prosperar. Muito obrigado, Cláudio Banto. Até a próxima ocasião. E vou fazer as pesquisas lá do site. Sim, pode ir para o site, pode ir para o canal do YouTube. Através das redes sociais. E sim, estamos do site. Ok. Um abraço. Abraço, mano. Valeu.